Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Bandeirantes. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Vimos coisas incríveis, revoluções, pandemias, desastres, manifestações, celebrações, momentos eternizados em velhas gravações e em novíssimo armazenamento digital. Nada importante foi ignorado por quem ouve a Bandeirantes e nada vai se perder no tempo. Testemunhamos, relatamos, trazemos os pontos de vista para o debate. Nossa hora é sempre o agora. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Comece o dia bem informado com as notícias de Campinas, do Brasil e do mundo. Manhã Bandeirantes. Com Heitor Fredo, de segunda a sexta-feira, das 10 às 11h30 da manhã. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Carlos Henrique. Sexta-feira para você. Estamos chegando com Nossa Área, juntos com o timaço de Carlos Batista até meio-dia. E você sabe, falando sempre de muitos esportes para você. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Ponte recebe o Lanterna América Mineiro hoje, às 8 da noite, no Moisés Lucarelli, buscando sair da zona de rebaixamento. David Braz, ainda no departamento médico, é desfalque confirmado e presença de Elvis é incerta. Em protesto aos salários atrasados, elenco da Ponte optou por não realizar a concentração para a partida de hoje. Elenco do Guarani entra em reta final de preparação para a partida da próxima segunda-feira contra a Ferroviária. Maurício Antônio, Ralf e Carlos Eduardo disputam vaga no meio-campo. Suspensão de Rafael obriga Hélio Cizenando a realizar pelo menos uma alteração na equipe. Em coletiva realizada na manhã de hoje, Kaique França destacou e elogiou o trabalho do preparador de goleiros, Chau. Vitor Roque torce novamente o tornozelo e gera preocupação no Palmeiras. Atacante deixou o estádio do Verdão com proteção e mancando, após jogar apenas 15 minutos na vitória sobre a Jacuipense. John Textor é afastado do comando da SAF do Botafogo. Tribunal Arbitral da FGV determina afastamento imediato do americano. Corinthians abre venda de ingressos para o jogo contra o Vasco, à espera de julgamento de recurso. Timão tenta reverter punição de perda de mando de campo no pleno do STJD nesta sexta, 2 dias antes do compromisso em casa pelo Brasileirão. Rádio Bandeirantes. Estou aguardando a sua mensagem como todos os dias. 97102-1493 é o WhatsApp para você mandar mensagem de texto. E também mandando a sua mensagem de texto pelo YouTube. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Mandou a mensagem, ela vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. No ar,
Campinas em ação. Os parques, bosques e praças de Campinas agora podem receber animais de estimação. A liberação atende a uma antiga demanda da população, permitindo que tutores e pets se exercitem e aproveitem o lazer juntos. Frequentadores da Lagoa do Taquaral já comemoram a novidade, destacando os ganhos para a saúde e o bem-estar dos animais. Para garantir a segurança de todos, os cães devem usar coleira, seguindo as normas da prefeitura. Atenção! A entrada de pets continua proibida no Bosque dos Jequitibás, que é classificado pelo IBAMA como zoológico. Essa restrição visa proteger os animais silvestres contra doenças, sendo permitida apenas a entrada de cães-guia. Pronto, agora é aproveitar os espaços arborizados de Campinas com o seu melhor amigo. É lazer, é proteção animal, é da Prefeitura de Campinas. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. De maneira resumida, eu quero falar sobre essa recusa dos jogadores da Ponte em concentrar. Porque tem muita gente perguntando isso para mim, então eu estou resumindo todas as mensagens a respeito para dizer o seguinte, todo mundo perguntando a minha opinião. Eu acho que é direito do atleta. O que está acontecendo da Ponte já passou da hora de ser resolvido. Eu não sei o que pretende a diretoria da Ponte e até onde essa situação não vai se agravar, né? Eu estou muito preocupado e eu tenho dito aqui faz muito tempo que a situação é difícil tudo, mas o que mais me incomoda é o silêncio sepulcral dos homens que comandam a Ponte. A Ponte é da sua comunidade, da sua torcida, da sua gente. Então, no mínimo, os homens que comandam a Ponte tinham que vir a público dizer o que está acontecendo e como ficará, quais são os planos. Nós estamos em abril, final de abril, indo para maio e não se sabe nada. Eu temo pelo futuro, temo de verdade. As coisas estão se apertando, se definindo. Não existe mais futebol se você não pagar as contas do dia a dia, não é? Então o que é ruim pode piorar. E eu lamento muito isso e sempre desejo que as pessoas que comandam a Ponte encontrem um caminho, mas que está muito complicado e a gente aqui segura muita coisa para não ir para o ar, porque você precisa efetivamente apurar, mas se aqui fosse um serviço de alto-falante, vocês não têm ideia o que a gente recebe de informação dia a dia. Eu acho muito triste isso. A todos da rádio, bom dia. Se o técnico do Guarani insistir em continuar colocando Luca como titular, vai morrer abraçado com ele. Vitória segunda-feira já é obrigação. Rogério de Hortolândia. Agora, gente, é só mensagem de texto, tá? Não adianta mandar áudio porque não vai pro ar. Eu não tenho condição de colocar áudio no ar. Tô falando tecnicamente, tá? À tarde tudo bem, nesse programa não tem jeito. Gostaria que vocês falassem sobre o abandono dos jogadores da concentração e a posterior cobrança dos pseudos caloteiros em cima dos jogadores. Não paga ninguém e se acha no direito de cobrar. Se sou um jogador, meto a mão na cara desses... Não vou ler isso aqui, cara. Não é por aí, meu amigo. Não é por aí. Com todo respeito aqui à sua opinião, a situação é complicada, é a obrigação dessa gente pagar os jogadores, tudo certo. Agora, agressão não. O Paulo escreve, Paulo do Bonfim, o cidadão eleito para presidente da Ponte diz que teria solução para as questões financeiras, mas até a presente data essas soluções não foram colocadas em prática. Paulo Bonfim. Bom dia, equipe Band, do Moisés Lucarelli para o mundo, mais uma vergonha com o nome Ponte Preta. Por Deus, larga o osso, Eberlin, você é ruim demais. Elber, do Jardim Proença. Gostaria de saber qual os caminhos de torcedores comuns da Ponte Preta poderia fazer para tirar esses cidadãos da presidência, porque organizadas não dá para contar. Alex São Fernando. Só o Conselho Deliberativo pode fazer alguma coisa. Bom dia, você acha que os dois times de Campinas estão na mesma miséria, Moisés? Eu acho que os dois estão mal. Estão com problemas sérios.
O Guarani me parece um pouco mais organizado, que tem a recuperação aí, né? Mas agora tem a eleição que vai acontecer. Tá bem obscura a situação. Então não dá hoje para afirmar quem tá pior ou quem tá melhor. Eu tenho a impressão que um pouco melhor o Guarani, mas é só impressão. Olá, Carlos Henrique, bom dia. Os jogadores da Ponte estão pedindo socorro. Qual a possibilidade da Rádio Bandeirantes, com toda a sua credibilidade e serenidade, realizar uma ação investigativa dentro da Ponte? Abraços, Fábio Wilson do São Fernando. Parabéns pela serenidade e pelo programa CH. Muito obrigado. A gente precisa ter acesso a muitas informações, né? E você mergulhar nas coisas de maneira investigativa num clube de futebol, não é na Ponte, é muito difícil. Não é? É muito difícil. Se tivesse uma alternativa, você pode ter certeza que a gente já teria feito. Acredite, você que nos ouve todo dia, se fosse possível, a Rádio Bandeirantes, que tem um compromisso com vocês, faria, e não é que eu não estou dizendo que tem nada errado, não. É que as coisas não estão acontecendo. Né? Sei que as pessoas estão tentando, mas não estão conseguindo. Ontem na tela da Band, o Batista disse que o Tim... não vou ler isso aqui não, cara. Tá querendo me pegar, né? Os jogadores não deveriam nem ir treinar, nem concentrar. Não recebem. Abimael Costa. CH, bom dia. Se a Ponte perder, fico triste. Se a Ponte ganhar, Eberlin acha que está tudo certo. Eberlin é bugrino, sempre ouvi isso e não acreditava. Marcelo Pimentel. Os torcedores estão com toda a razão. A torcida também deveria ser solidária aos jogadores, não indo a campo. Vê se essa diretoria renuncia. André Vanderlei de João Pessoa. Quis dizer os jogadores, né? Não os torcedores. Obrigado pela resposta, CH. Claro, pelo amor de Deus, que obrigação da gente. Deixa eu ver no YouTube aqui. O Francisco Lucena, boa tarde a todos da Band. Boa tarde. A Amélia não pagou nenhum salário até agora e as receitas que foram pagas, Campeonato Paulista, 2 cotas da Copa do Brasil, 2 cotas do Campeonato Brasileiro e a venda do GE. Paulo Henrique, 20 meses de salário mais 20 de FGTS, mais premiação, mais 7 do busão. Eu não entendi. Jacir, parabéns ao elenco da Ponte. Devia ficar uma semana sem treinar. E por aí vai. Em Campinas, 11h41 agora. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da Ponte na Band. Pedro Piscinato. Fala, CH, o elenco da Ponte Preta finalizou ontem à tarde a preparação para a partida de hoje contra a equipe do América Mineiro, mas antes deste último treinamento, de olho no duelo contra o Coelho, William Potker e também o Diego Tavares concederam entrevista coletiva na sala de imprensa e hoje nós vamos ouvir o Potker, ele que comentou a respeito do gol marcado contra o Avaí e a importância da vitória também lá na ressacada. Realmente, né, cara, eu vinha tendo boas atuações, mas um atacante sem gol, ele nunca é reconhecido, né, então eu me sentia também devedor em virtude da grande exibição que nós tivemos contra o Vila, né, e eu na saída do campo eu assumi a responsabilidade e a gente perdeu boas chances ali que se a gente tivesse concluído no primeiro tempo, tanto a minha quanto a do Brian, a gente teria saído vitorioso da partida, né? Então eu me sentia devedor desses 3 pontos e até brincava com os meus companheiros, estou devendo 3 pontos para vocês, porque realmente aquele jogo ali foi um jogo que a gente teve boas oportunidades de gol e a gente acabou não saindo com a vitória, que era o que a gente almejava, e graças a Deus, né, eu assumi a responsabilidade e pude dar a resposta para eles ali no jogo contra o Avaí. E a gente até pôde acompanhar o aquecimento ali, os primeiros minutos deste último treino antes do jogo contra o América Mineiro. Eu pude observar um clima muito bom entre os jogadores, todos eles bem fechados entre si, porém a insatisfação
com os salários atrasados segue ainda no estádio Moisés Lucarelli. Assim que o treino foi finalizado, os jogadores não se concentraram para a partida contra o América Mineiro, isso em forma de protesto por conta dos salários atrasados. Foi uma decisão conjunta do grupo de atletas, mas eles deixaram bem claro que não vão dar WO na partida de hoje à noite. Hoje, no início da tarde, eles devem se apresentar no hotel, cumprir todo o cronograma passado pelo departamento de futebol e à noite devem sim entrar em campo e representar a camisa da Ponte Preta. Lembrando que a bola rola às 8 horas da noite e a Macaca vai buscar a segunda vitória consecutiva na Série B, CH. Mais duas mensagens antes do Tigrão. Ponte Preta infelizmente está sem direção e sem planejamento. Votei para não aprovar as contas de 2025. Vamos ser punidos pela CBF. Acho que Elvis não quer jogar. Daqui a pouco outros jogadores não vão querer também. E aí a coisa ficará mais feia. Paulo Kikuchi. É hora da nação pontepretana começar a trabalhar nas redes sociais, chamando a ajuda de vários segmentos, inclusive a imprensa. Não dá mais para esperar essa diretoria. Marcos Pessoa, de Serra Negra. É uma situação muito difícil. Eu não sei como é que toca o dia a dia do clube numa situação dessa. Eu não suportaria. Eu. Falando por mim. Não é? Com dificuldade, com falta de direcionamento, sem planejamento, sem um norte, sem um sentido. Sei lá. Eu desejo muita sorte e paciência para a torcida da Ponte, mas a situação é bem complicada. 11h45 e chegando para comentar um pouquinho da Ponte, Valdemir Gomes. Tá tudo bem, Tigrão? Bom dia. Bom, CH, a Ponte tem tudo aí para engatar a segunda vitória consecutiva, algo que não acontece há bastante tempo e provavelmente aí ajudada por resultados favoráveis, principalmente a vitória dela, Ponte, hoje à noite, 20 horas no estádio Moisés Lucarelli, contra o América Mineiro, sair da zona de rebaixamento. Então é muito importante o resultado, acho que o time está mais ou menos delineado. Eu começaria com o Luiz Felipe, no lugar do Saravia. É o time que jogou o segundo tempo e jogou bem, e ganhou o jogo e virou o jogo contra o Avaí lá na ressacada. Agora, o fundamental e muito mais importante até do que a formação nominal da equipe é a questão do jeito que o time vai encarar a competição. Se jogar com a disposição, com a gana, com a raça, com o espírito guerreiro, com a intensidade que mostrou contra a equipe do Avaí e também já tinha mostrado na partida anterior contra o Vila Nova, a Ponte vai ganhar o jogo. É muito mais importante num campeonato nivelado, extremamente equilibrado e sem nenhum super time. E lembramos-nos todos que o América está atrás da Ponte, mesmo a Ponte estando na zona de rebaixamento, o América é o lanterna. Não vive um bom momento, mas quer se recuperar, mandou o treinador embora, vem aí com sangue novo, com outra filosofia. Enfim, o que a gente espera? Que a Ponte mantenha aquela postura, mantenha aquela intensidade, mantenha aquela atitude que a torcida gostou nas duas últimas partidas. E aí ela tem tudo dentro de casa, correndo mais do que o seu adversário para ganhar o jogo. Agora, essa questão de não ter se concentrado pode atrapalhar? Pode. E maior ainda é a preocupação sobre o seguinte: até quando que os jogadores conseguirão separar as coisas? Nessas duas últimas partidas, eles separaram e muito bem. E disse o Diego Tavares lá em Florianópolis: jogamos pela nossa família e pela nossa carreira. Aí não se concentraram em sinal de protesto. Isso pode atrapalhar? Não ter concentrado, muito menos isso. E muito mais a insatisfação pode contribuir negativamente. A gente espera que isso não aconteça. Mais mensagens aqui não param de chegar. Pior que a diretoria não fala, não informa o que estão fazendo, não pede ajuda. Se tivesse ao menos
vindo a público informar o que poderia estar fazendo para acertar a situação, já seria um alívio para a torcida. Abimael Costa, eu também não consigo entender, Abimael. Eu acho que quando você está em dificuldade, você precisa achar uma alternativa ou pedir ajuda. Não tem jeito, a situação não pode mais ficar desse jeito. Eu nem sei como é que está a história com o sindicato, que foi prometido pelo menos um mês, eu não sei nem se pagou. Eu encontrei agora nos corredores aqui o Pedro Piscinato, ele não soube informar. Então é uma situação bem delicada. Em Campinas, 11h49 agora. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre na Band. Breno Beretta. Oi, CH, estive no Brinco de Ouro agora pela manhã acompanhando parte do treinamento do Guarani, a parte que foi aberta. O início, aquecimento, um trabalho com bola também dos jogadores, trabalho técnico, trabalho dos goleiros. Deu para acompanhar o Chau, por exemplo, novo preparador de goleiros, que está sozinho, né? Até porque foi embora o Arzu, foi para o Santos. E o Kaique França esteve na entrevista, uma entrevista exclusiva que eu fiz com ele hoje pela manhã. O Kaique França falou justamente sobre o Chau, né? Agora permanece como preparador de goleiros do Guarani, mas de forma fixa o único preparador. O Diego Chau, que já estava com o Arzu aqui, é um cara assim que claramente não tem o mesmo nome que o Arzu, mas em questão de qualidade eu acho que o Guarani fica muito bem servido também, até porque ele estava inserido no trabalho dia do Arzu. Então assim, ele vai dar continuidade, é um cara que tem essa condição, tem essa capacidade. Então eu acho que o Guarani perde um nome forte que é o Arzu, porém fica muito bem servido com o Diego Chau aqui. Bom, jogadores que treinaram hoje pela manhã, deu para ver o Maranhão treinando normalmente, o Rian treinando normalmente, o Natan, ele já está recuperado, treinando com bola, só que no jogo treino contra o Osasco Sporting no meio de semana, que o Guarani venceu por 3-0, o Natan não participou, ele só treinou com bola porque ainda há uma preocupação, né, nessa volta do Natan. É difícil ele ser relacionado para o jogo contra a Ferroviária na próxima segunda-feira, mas pode até acontecer dele ficar no banco. Começar jogando, não acredito. O Rafael está suspenso, o Hélio Cizenando vai ter que encontrar um substituto para ele. Não se sabe ainda se o Isaac ou o Cauã Jesus ou mesmo o Carlos Eduardo, que é o especialista na função. Na lateral direita, o treinador tem o Rian à disposição e tem o Ian, garoto da base, que foi bem no jogo treino contra o Osasco, então são opções se ele quiser mexer no time. E no ataque, o Maranhão está recuperado de contusão, já está treinando normalmente, o Kevin está pedindo passagem, então existe a possibilidade de um dos dois ganhar a posição no ataque. O Luca, eu já até falava ao longo da semana, CH, o Luca é um jogador mais de beirada, né? Já venho falando há muito tempo. E o Luca, é claro... Bom, o Luca, eu acredito que ele possa até manter no time o Hélio Cizenando, mas poderia, quem sabe, voltar àquela posição que ele se deu bem no futebol, jogando pelas beiradas, flutuando e não como um centroavante. O Hélio Cizenando tem mais o treinamento de sábado e também o treino de domingo para definir o time do Guarani, que vai enfrentar a Ferroviária na próxima segunda-feira, às 8 da noite, na Fonte Luminosa. Ferroviária que ontem venceu o Ituano por 1-0, jogando em Itu pela Série A2 do Paulista. E como tem decisão na quinta da semana que vem, deve poupar jogadores, CH. CH, sobre o Ralf, achei meio estranho as colocações da diretoria. Ele está bem fisicamente e ter um jogador como ele e jogar com um improvisado na posição é difícil de entender. O Esaú que escreve. Deixa eu mandar um abraço aqui pro pessoal do YouTube. Gente, não esquece de mandar um joinha pra gente aí, por favor. Não custa nada, tem muita gente assistindo e tenho poucos likes aqui. Um abraço pro Jacir Ferreira. Também para o Walter Filch, não sei se é isso, o Antônio Monteiro, todo mundo falando da Ponte Preta. 11h53,
dizer bom dia nunca é demais. Então, mais uma vez para você, Tigrão, bom dia. Comente no Guarani. Bom dia, CH. Um abraço a você, um abraço aos amigos do Nossa Área. Que dúvida cruel, hein? Dá uma olhada só se tá fácil a vida do narrador, do repórter e do comentarista na lateral direita do Guarani. Inayan, ou Rian, ou Ian. Que dúvida, hein? O Inayan não vem bem, o Rian tá voltando de contusão e me parece que o Ian Henrique, que é da base, é da casa, tá pedindo passagem. Inclusive marcou gol aí no último jogo treino. Então, eu acho que poderia receber, ele sim poderia receber uma oportunidade de iniciar a partida. Tá voando, tá bem, não vem de contusão. O Rian também precisa receber a sua oportunidade, mas está voltando de contusão, talvez no banco. Ou até a manutenção do Inayan, que não vem bem. Mas eu escalaria, sem dúvida nenhuma, nessa lateral direita do Guarani, para essa partida contra a Ferroviária, que provavelmente vai muito desfalcada na próxima segunda-feira. Eu escalaria para essa posição aí o Ian Henrique. Começaria com ele. E no ataque, algumas dúvidas, o Maranhão deve ir para o banco. Acredito que o Luca vai ser mantido pelas declarações do treinador na última entrevista coletiva com relação ao jogador, mas também acredito que o Kevin deva ter, caso o Luca não esteja bem, deva ter uma oportunidade com um pouco mais de minutagem para atuar, e em sendo confirmada essa expectativa de que a Ferroviária vai jogar lá com um time alternativo, a gente considera aqui, até por tudo aquilo que aconteceu na última partida, os jogadores saíram mordidos, jogo contra a Itabaiana, né? O Guarani deixou escapar pelo vão dos dedos 2 pontos. Acho que está todo mundo querendo dar uma satisfação para a torcida, que vaiou muito. Eu acredito em vitória do Guarani, pela qualidade do Guarani, pela satisfação que os jogadores querem dar e, claro, também porque a Ferroviária não deve ir com força máxima para o confronto. Nossa Área, Na Rádio Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook. Uma página completa com conteúdo sobre tudo o que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Vimos coisas incríveis, revoluções, pandemias, desastres, manifestações.
Celebrações. Momentos eternizados em velhas gravações e em novíssimo armazenamento digital. Nada importante foi ignorado por quem ouve a Bandeirantes e nada vai se perder no tempo. Testemunhamos, relatamos, trazemos os pontos de vista para o debate. Nossa hora é sempre o agora. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Minuto Bandmulti. Você informado em 1 minuto. Os cartórios eleitorais estão com atendimento ampliado até o dia 6 de maio para quem precisa regularizar o título de eleitor. A medida é importante para quem quer votar nas próximas eleições ou precisa resolver pendências com a Justiça Eleitoral, como transferir o título ou atualizar dados. Durante esse período, os atendimentos estão sendo reforçados para evitar filas e garantir que mais pessoas consigam regularizar a situação a tempo. Quem não estiver com o título em dia pode enfrentar problemas como ficar impedido de votar e até ter dificuldades para acessar alguns serviços públicos. Por isso, a orientação é não deixar para a última hora e procurar atendimento o quanto antes. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmulti. Você informado em 1 minuto. Foco em você. Não, pior que dava, mas você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos.